Dia 49, capítulos 4, 5, 6 e 7 do livro de Deuteronômio. Exortação à obediência, capítulo 4. E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu lhes ordeno. Vocês viram com os seus próprios olhos o que o Senhor fez em Baal-Peor. O Senhor, o seu Deus, destruiu do meio de vocês todos os que seguiram a Baal-Peor. Mas vocês, que permaneceram fiéis ao Senhor, o seu Deus, hoje estão todos vivos. Eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra, na qual vocês estão entrando para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos estes decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente, pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje? Apenas tenham cuidado, tenham muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua vida na memória. Contem-nas a seus filhos e a seus netos. Lembrem-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra e as ensinem a seus filhos. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte. O monte ardia em chamas que subiam até o céu e estava envolvido por uma nuvem escura e densa. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma. Apenas se ouvia a voz. Ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos. Escreveu sobre 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem. Naquela ocasião, o Senhor mandou-me ensinar-lhes decretos e leis para que vocês os cumprissem na terra da qual vão tomar posse. A proibição da idolatria. No dia em que o Senhor lhes falou do meio do fogo em Horebe, vocês não viram forma alguma. Portanto, tenham muito cuidado para que não se corrompam fazendo para si um ídolo, uma imagem de alguma forma semelhante ao homem ou mulher, ou a qualquer animal da terra, a qualquer ave que voa no céu, a qualquer criatura que se move rente ao chão, ou a qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra. E para que, ao erguerem os olhos ao céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostrem diante deles e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. A vocês, porém, o Senhor tomou e tirou da fornalha de fungo de ferro do Egito para serem povo de sua herança, como hoje se pode ver. O Senhor irou-se contra mim por causa de vocês, e jurou que eu não atravessaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor, o seu Deus, está lhes dando por herança. Eu morrerei nesta terra, não atravessarei o Jordão, mas vocês atravessarão e tomarão posse daquela boa terra. Tenham cuidado de não esquecer a aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Não façam para si ídolo algum, com a forma de qualquer coisa que o Senhor, o seu Deus, proibiu, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor. Quando vocês tiverem filhos e netos e já estiverem há muito tempo na terra e se corromperem e fizerem ídolos de qualquer tipo, fazendo o que o Senhor, o seu Deus, reprova, provocando sua ira, invoco hoje o céu e a terra como testemunha contra vocês, de que vocês serão rapidamente eliminados da terra, da qual estão tomando posse ao atravessar o Jordão. Vocês não viverão muito ali, serão totalmente destruídos. O Senhor os espalhará entre os povos e restarão apenas alguns de vocês entre as nações, às quais o Senhor os levará. Lá vocês prestarão culto a deuses de madeira e de pedra, deuses feitos por mãos humanas, deuses que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. E lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Quando vocês estiverem sofrendo e todas essas coisas tiverem acontecido com vocês, então, em dias futuros, vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e lhes obedecerão. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez com seus antepassados. O Senhor é Deus. Perguntem agora aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Perguntem de um lado ao outro do céu: já aconteceu algo tão grandioso, ou já se ouviu algo parecido? Que povo ouviu a voz de Deus, falando do meio do fogo, como vocês ouviram e continua vivo? Ou que Deus decidiu tirar uma nação do meio de outra para lhe pertencer, com provas, sinais, maravilhas e lutas, com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e grandiosos, conforme tudo que o Senhor fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos? Tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dele.
Do céu ele fez com que vocês ouvissem a sua voz, para discipliná-los. Na terra mostrou-lhes o seu grande fogo, e vocês ouviram as suas palavras vindas do meio do fogo. E porque amou os seus antepassados e escolheu a descendência deles, ele foi em pessoa tirá-los do Egito com seu grande poder, para expulsar de diante de vocês nações maiores e mais fortes, a fim de fazê-los entrar e possuir como herança a terra delas, como hoje se vê. Reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Não há nenhum outro. Obedeçam os seus decretos e mandamentos que hoje eu lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com seus descendentes, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá para sempre, a cidade de refúgio. Então Moisés separou 3 cidades a leste do Jordão, para onde poderiam fugir quem tivesse matado alguém sem intenção e sem premeditação. O perseguido poderia fugir para uma dessas cidades, a fim de salvar a sua vida. As cidades eram as seguintes: Bezer, no planalto do deserto, para a tribo de Ruben; Ramote em Gileade, para a tribo de Gade; e Golã em Bazã, para a tribo de Manassés. A introdução da lei. Esta é a lei que Moisés apresentou aos israelitas. Estes são os mandamentos, os decretos e as ordenanças que Moisés promulgou como leis para os israelitas quando saíram do Egito. Estavam do outro lado do Jordão, no vale fronteiro de Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom, a quem Moisés e os israelitas derrotaram quando saíram do Egito. Eles tomaram posse da terra dele e da terra de Og, rei de Bazã, os 2 reis amorreus que viviam a leste do Jordão. Essa terra estendia-se desde Aroer, na margem do ribeiro de Arnon, até o monte Sion, isto é, Hermon, e incluía toda a região de Arabá, até o mar da Arabá, abaixo das encostas do Pisga. Capítulo 5, os 10 mandamentos. Então Moisés convocou todo Israel e lhe disse: Ouça, ó Israel, os decretos e as ordenanças que hoje lhes estou anunciando. Aprenda-os e tenham o cuidado de cumpri-los. O Senhor nosso Deus fez conosco uma aliança em Horebe. Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, com todos nós que hoje estamos vivos aqui. O Senhor falou com vocês face a face, do meio do fogo do monte. Naquela ocasião, eu fiquei entre o Senhor e vocês, para declarar-lhe a palavra do Senhor, porque você teve medo do fogo e não subiu o monte. E ele lhe disse: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações, os que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem usar o seu nome em vão. Guardarás o dia de sábado a fim de santificá-lo, conforme o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é um sábado para o Senhor, teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem o teu servo ou serva, nem o teu boi, teu jumento, ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver em tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Lembra-te de que foste escravo no Egito e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia de sábado. Honre teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem sua propriedade, nem o seu servo ou serva, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Essas foram as palavras que o Senhor falou a toda a assembleia de vocês em alta voz no monte, do meio do fogo, da nuvem e da densa escuridão, e nada mais acrescentou. Então as escreveu em 2 tábuas de pedra e as deu a mim. Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, estando o monte em chamas, aproximaram-se de mim todos os chefes das tribos de vocês, com as suas autoridades. E vocês disseram: O Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos sua glória e sua majestade, e nós ouvimos a sua voz vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este ainda continua vivo. Mas agora, por que deveríamos morrer? Este grande fogo, por certo, nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, morreremos. Pois que homem mortal chegou a ouvir a voz do Deus vivo, falando de dentro do fogo como nós o ouvimos e sobreviveu? Aproxime-se você, Moisés, e ouça tudo o que o Senhor, o nosso Deus, disser. Você nos relatará tudo o que o Senhor, o nosso Deus, lhes disser. Nós ouviremos e obedeceremos. O Senhor ouviu quando vocês me falaram e me disse: Ouviu o que este povo lhe disse, e eles têm razão em tudo o que disseram. Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre.
Vá, diga-lhes que voltem às suas tendas. Você ficará aqui comigo e lhe anunciarei toda a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que você lhes ensinará e que eles deverão cumprir na terra que eu dou a eles como propriedade. Por isso, tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, para que tenham vida, tudo lhes vá bem e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Capítulo 6, o grande mandamento, amar a Deus. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde mandam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Exortação à obediência. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados. Abraão, Isaque e Jacó dará a vocês. Terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não esqueçam o Senhor que o tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor, pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e ele os banirá da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e aos preceitos e decretos que ele lhes ordenou. Façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo lhes vá bem e vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados, expulsando todos os seus inimigos de diante de vocês, conforme o Senhor prometeu. No futuro, quando seus filhos lhes perguntarem o que significam estes preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês, vocês lhes responderão: fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas, grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o faraó e toda a sua família. Mas ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos antepassados. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses decretos e que temêssemos ao Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e que fôssemos preservados em vida, como hoje se pode ver. E se nós nos aplicarmos a obedecer toda esta lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Capítulo 7. As nações idólatras serão expulsas. Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo para dela tomarem posse, ele expulsará de diante de vocês muitas nações: os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor, o seu Deus, as tiver dado a vocês, e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum e não tenham piedade delas. Não se casem com pessoas de lá, não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses, e por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Assim vocês tratarão essas nações: derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos, pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou, e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Mas àqueles que o desprezam, retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir àqueles que o desprezam. Obedeçam, pois, à lei, isto é, aos decretos e às ordenanças que hoje lhes ordeno. As bênçãos da obediência.
Se vocês obedecerem a essas ordenanças, as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos e os frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo e o azeite, as crias das vacas e das ovelhas, na terra que aos seus antepassados jurou dar a vocês. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais do seu rebanho. O Senhor os guardará de todas as doenças. Amém. Não infligirá a vocês as doenças terríveis que, como sabem, atingiram o Egito, mas as infligirá a todos os seus inimigos. Vocês destruirão todos os povos que o Senhor, o seu Deus, lhes entregar. Não olhem com piedade para eles, nem sirvam os seus deuses, pois isso lhes seria uma armadilha. Talvez vocês digam a si mesmos: essas nações são mais fortes do que nós. Como poderemos expulsá-las? Não tenham medo delas. Lembre-se bem do que o Senhor, o seu Deus, fez ao faraó e a todo o Egito. Vocês viram com os seus próprios olhos as grandes provas e os sinais miraculosos e as maravilhas, a mão poderosa e o braço forte com que o Senhor, o seu Deus, os tirou de lá. O Senhor, o seu Deus, fará o mesmo com todos os povos que agora vocês temem. Além disso, o Senhor, o seu Deus, causará pânico entre eles até destruir o restante deles, os que se escondem de vocês. Não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, que está com vocês, é Deus grande e temível. O Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos essas nações de diante de vocês. Vocês não deverão eliminá-las de uma só vez, senão os animais selvagens se multiplicarão, ameaçando-os. Mas o Senhor, o seu Deus, as entregará a vocês, lançando-as em grande confusão, até que sejam destruídas. Ele entregará nas mãos de vocês os reis dessas nações, e vocês apagarão o nome deles de debaixo do céu. Ninguém conseguirá resistir a vocês, até que os tenham destruído. Vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações. Não cobicem a prata e o ouro de que são revestidas. Isso lhe seria uma armadilha para o Senhor, o seu Deus. Isso é detestável. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, senão também vocês serão separados para a destruição. Considerem tudo isso proibido e detestem-no totalmente, pois está separado para a destruição. Breve comentário sobre os capítulos. Hoje nós lemos os capítulos 4, 5, 6 e 7 do livro de Deuteronômio. E o versículo bonitinho que eu queria chamar a atenção do capítulo 4 é o versículo 37, que fala assim, do capítulo 4: e porque amou os seus antepassados e escolheu a descendência deles, ele foi em pessoa tirá-los do Egito com seu grande poder. Olha que coisa mais apaixonante. O Senhor foi em pessoa tirar o povo ali do Egito. Isso é uma coisa muito linda. O amor do Senhor é algo indescritível. Agora, outra lição que a gente também pode tirar desse versículo, e eu fiquei pensando, é que o Senhor, por amar, ele foi em pessoa. E quantas vezes a gente fala que a gente ama, eu amo fulano de tal, eu amo, mas a gente não faz questão de estar com as pessoas. E o que a gente aprende com esse versículo é isso: olha, eu amei e por isso eu fui pessoalmente, eu me fiz presente. Se você está falando que você ama, se de fato você ama alguém, você precisa estar presente. E ainda mais se tratando hoje de redes sociais, de tecnologia, como é difícil a gente estar de fato presente com as pessoas. Porque às vezes a gente está de corpo presente, mas a cabeça está longe, você está conectado ao celular, conectado ao computador. E as pessoas mesmo que estão próximas, que você diz que ama, estão distantes. Que o Senhor nos ajude a manifestar o nosso amor pelas pessoas, assim como Ele manifesta o amor dele por nós. Agora, no capítulo 5, a gente lê ali os 10 mandamentos que Moisés fala para o povo. E aí, no versículo 27, o povo fala assim para Moisés: olha, Moisés, a gente está vendo aqui que o negócio é sério, então faz o seguinte, se aproxima você de Deus, que a gente vai ficar aqui e a gente vai ouvir tudo que você falar. E aí, no versículo 28, o Senhor responde: o Senhor ouviu quando vocês me falaram e me disse, ouviu o que este povo lhe disse, e eles têm razão em tudo o que disseram. Eu fiquei pensando, às vezes a gente podia achar que Deus ia falar assim: não, relaxa, não, tá tranquilo, você pode ficar do jeito que você tá mesmo, o importante é a gente estar junto. Ai, não dá pra se santificar, não, tá de boa, tá suave, o importante é a gente estar aqui no nosso relacionamento, cada um respeita aí a sua personalidade, o seu jeitinho, os seus ideais, mas a gente vai viver no relacionamento. E não é isso que a gente vê. O Senhor falou o contrário. O Senhor falou assim: olha, não, esse povo tá certinho. Os meus princípios vão permanecer intactos. Quem dera eles mantessem esse temor. E vamos lá, o que a gente aprende? Quer ver o Senhor? Santificação. A música da Audacélia. Sem santificação ninguém verá a ti, e eu quero te ver. Quer ver o Senhor? Quer ter um relacionamento com Ele?
é santificação. Não importa se você foi santificado ontem, não importa se você viveu uma vida como um puritano no mês passado, é necessária a santificação hoje. Quer relacionamento com o Senhor? É santificação. Outra coisa também muito atual que eu tenho visto ultimamente, infelizmente, muitas pessoas do meio cristão falam assim: eu já fiz muita coisa certo, eu vivia tão certinho, mas agora eu não quero mais, eu achei que não valeu a pena e tudo mais. E aí a gente tem a audácia de pensar, de achar que porque eu não quero mais fazer certo, o Senhor ele mudou. Eu não quero mais fazer certo, então vamos ter um outro relacionamento, Deus. Mas não existe essa conversa. Os princípios do Senhor, a palavra do Senhor, ele é imutável. Mesmo que a gente mude, cansei, não quero mais. Ok, o Senhor ele não muda. O amor dele não muda e também os princípios dele, o caráter dele vão continuar intactos. E na verdade, isso é tão bom pra gente, porque no final das contas a gente precisa de alguém que nos estabilize, sabe? A gente precisa de algo palpável para segurar, algo palpável, algo fixo, sabe? Porque nós, ainda mais se for falar de mulher, nós somos instáveis. E o Senhor, ele é essa rocha viva, ele é essa pedra angular, esse fundamento que a gente precisa, com toda certeza, nos apegar para a gente viver e sobreviver. Aí a gente lê no capítulo 6, essa passagem tão bonita que é sobre a exortação à obediência, e também ali o versículo 4, que fala sobre o Shema, tão conhecido entre os judeus, que é a passagem que as crianças aprendem, né, desde cedinho, sobre a prioridade do Senhor. E no capítulo 7, o versículo que eu queria destacar era o 26, que fala assim: não levem coisa alguma que seja detestável para dentro da sua casa, senão também vocês serão separados para a destruição. Considerem tudo isso proibido e detestem-no totalmente, pois está separado para a destruição. E aí a gente fala assim: não, graças a Deus tudo aqui é santificado, não estou colocando nada profano dentro da minha casa, não. Mas hoje com a internet, hoje com a televisão, a gente abre a porta dentro da nossa casa para o mal entrar, através dessa tecnologia, sabe? Às vezes uma pessoa que é má, uma pessoa que é ruim, por exemplo, um assassino, pensa num assassino, no estuprador, numa pessoa ruim. Você queria lá dentro da sua casa? Jamais. Você não queria que ela passasse nem na porta da sua rua. Mas, às vezes, a gente coloca esse tipo de pessoa, esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento dentro da sua casa, dentro do seu quarto, em cima da sua cama, quando você dá acesso a isso através das redes sociais, através da televisão. Antes, quando a gente falava de perigo, a gente pensava no perigo externo, né? O lugar mais protegido era dentro da nossa casa. Mas hoje não, hoje com a internet o mundo tá aí, ó, um clique para o mundo entrar dentro da nossa vida. Eu vi até uma moça falando, achei interessante esse exemplo, que ela fala assim: olha, você deixaria o seu filho sozinho no meio da Praça Sé, em São Paulo, sozinho? Não, é claro que não, é um perigo terrível. Agora, você deixa seu filho sozinho com a internet. É a mesma coisa. Você deixa ele aberto a todas as possibilidades, aberto a qualquer tipo de perigo quando você dá acesso irrestrito para ele na internet. Não levar coisa detestável para dentro de casa é muito mais profundo do que a gente imagina. Isso é a graça de Deus, a vigilância, né? A palavra de Deus fala: olha, vigiai e orai. Não adianta nada, tô orando, tô pagando preço, tô jejuando, mas tô aqui assistindo essas séries indecentes, porque, tem nada a ver. Tô aqui rolando o feed e consumindo essas coisas violentas, jogos violentos. Não tem nada a ver, jogo é assim mesmo, sabe? Esse tal desse não tem nada a ver, e a gente vem trazendo maldições para nossa própria casa. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, te bendizemos porque o Senhor nos amou, e com o seu amor tão profundo, o Senhor tem cuidado de nós. Assim como cuidou do povo e foi pessoalmente libertar o povo ali do Egito, nós cremos que o Senhor vive em nós, que o Senhor nos conduz, que o Senhor nos direciona, e isso é algo que aquece muito o nosso coração, Pai. Muito obrigado por isso. Nos ajuda também a manifestarmos esse amor para as outras pessoas, não termos um amor de palavras, mas um amor de ação. Nos ajuda, Pai, a nos santificarmos,
porque queremos estar mais perto do Senhor, queremos ver o Senhor face a face. Nos ajuda, Pai, a santificarmos os nossos olhos, as nossas mãos, os nossos pensamentos e a não trazer nada amaldiçoado para a nossa casa. Nos dê, Pai, essa sensibilidade espiritual, esse discernimento para discernir as coisas do Senhor, para discernir as ingerências do maligno na nossa vida. Nos ajuda, Pai. Abre os nossos olhos espirituais para que a gente entenda a realidade espiritual na qual estamos incluídos, Pai. Assim eu oro por mim e oro por cada pessoa que está me assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você ficou até o final, dá aquele joia que abençoa, coloca aí um comentário, um íconezinho, para eu saber que você ficou até o final. E a gente se encontra amanhã com a graça de Deus. Tchauzinho!